Atos 2, versículo 13. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Vamos lá para o versículo 37. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos a quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém? Até aí. O capítulo 2 de Atos é um capítulo muito conhecido. É um dos capítulos mais lindos da Bíblia para mim. Jesus, quando já está perto ali de morrer, ele tem algumas conversas com os seus discípulos. Ele tem um momento ali da Santa Ceia. Logo após a sua morte, ele aparece ressurreto aos seus discípulos. E os discípulos estavam preocupados como nós viveremos sem o nosso Messias, sem o amado de nossas almas. E Jesus então diz: olha, fiquem em Jerusalém, porque é necessário que eu volte para o Pai. Mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, eu não vos deixarei órfãos. Então em Atos 2, logo no início, nós vamos ver a concretização da promessa e das palavras de Jesus feita aos discípulos. O início de Atos 2 é quando o Espírito Santo vem sobre eles. E então eles são tomados ali, eles falam noutras línguas, eles são cheios do Espírito, cheios do poder. E logo após, entram os versículos que nós acabamos de ler. Porque venhamos e convenhamos, para quem não entende, quem não está no convívio da igreja, é difícil entender o povo pentecostal, é ou não é? A gente faz uns negócios meio doido. Então o povo estava achando que eles estavam bêbados. Eles falaram: o que é que esse povo está fazendo? Eles estão bêbados. E final de setembro, agora início de outubro, eu estava relendo Atos. E é um livro que eu amo. E o Espírito Santo saltou diferente esse capítulo 2 para mim. Porque normalmente eu sempre me atentava sobre a vinda do Espírito Santo, sobre o poder, sobre o enchimento, sobre o quanto o Espírito Santo avivou aquela igreja, aquele povo. Mas enquanto eu estava lendo, o Espírito Santo me trouxe a atenção para esse versículo final, quando Pedro prega. E cerca de 3.000 pessoas aceitam a Cristo naquele dia. Gente, 3.000 pessoas é muita gente, é ou não é? 3 vezes a quantidade de pessoas que cabe aqui nessa igreja. É uma realidade gigantesca. Você olhar para isso e falar: meu Deus, a palavra foi pregada com entendimento, com ousadia, com arrependimento de pecados. E 3.000 pessoas naquele dia confessaram a Cristo como Senhor, foram batizados. Isso é uma realidade incrível. E enquanto eu lia isso, estava próximo da nossa conferência que aconteceu algumas semanas atrás. E eu comecei a orar e eu fiz: Espírito Santo, faz de novo. Levanta pregadores, ministros do Evangelho, que preguem com graça, com misericórdia, para que multidões assim sejam arrastadas e atraídas ao Senhor. Faz novamente, Deus, levanta novos Billy Grahams. E enquanto eu estava orando, eu fui confrontada pelo Espírito, porque ele fez: Aninha, sua oração é errada. Você não precisa orar para que Deus levante pessoas, porque eu quero te usar. Você precisa ser a primeira a estar disposta que eu te use. Só que acontece que muitas vezes nós olhamos para quem nós somos e falamos: Senhor, não tem como. Logo eu, Jesus, não dá. Eu prego na testa da palavra me tremendo. Não está dando. E o Espírito Santo fez: Aninha, olhe para a vida de Pedro. Quem foi Pedro? Olhe para a história desse discípulo, para esse homem, e olhe quem foi ele. E quando eu comecei a olhar para a vida de Pedro, eu fui constrangida pelo amor
maravilhoso e pela graça misericordiosa de Jesus que nos alcança ainda hoje e também alcançou a vida daquele homem. Então eu quero falar aqui nessa noite com vocês e fazer uma retrospectiva na vida de Pedro. Eu tenho certeza que através do testemunho desse homem, do que Deus fez na vida dele, talvez muitos aqui se enquadrem em etapas da vida que ele viveu. Talvez você já tenha vivido ou passado por momentos e circunstâncias que Pedro viveu e sentiu. Ou talvez nesse exato momento você esteja passando por algo muito parecido. Então eu quero que você abra o seu coração para que você receba aquilo que o Espírito quer ministrar em nós nessa noite. Amém? E o primeiro ponto, quando nós olhamos para a vida de Pedro, vamos começar pelo chamado de Pedro. Pedro era um homem comum, que tinha uma profissão comum naquela época. Ele era um pescador, e essa era uma profissão muito comum, corriqueira naqueles dias. Pedro não era um homem muito eloquente, que tinha fama, que tinha grandes multidões que o seguiam. Ele não tinha muitos recursos financeiros. Ele era um homem comum, um homem qualquer que estava ali fazendo o seu ofício como qualquer outro. E os pescadores muitas vezes eram conhecidos por pessoas que não tinham tantas instruções. Afinal de contas, essa era uma profissão que era passada praticamente de pai para filho. Então, eles tinham acesso e adentravam nesse meio muito novos ainda. E Pedro, ele tinha um irmão chamado André. André, ele era discípulo de João Batista. E André já tinha ouvido falar sobre Jesus, acerca do Messias. E foi André que falou primeiramente para Pedro a respeito de Jesus. Ele falou: Pedrão, mano, João Batista tem falado aí de um cara que chegou e ele é o Messias. Ele é aquele a quem os profetas tanto falavam e tanto pregavam. Ele é aquele que por quem os nossos antepassados e os pais da fé falavam a respeito. O Messias aguardado, ele já está no meio de nós. E eu imagino que talvez eles não tinham dimensão do que aquilo iria ocasionar na vida deles, porque não só eles estariam de frente e conheceriam o Messias, mas o Messias estaria comissionando eles para ser os seus discípulos. E aí nós vamos ler lá em Mateus 4, versículo 18, que diz o seguinte: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Esse é um dos primeiros momentos onde nós vemos Pedro tendo esse contato com Cristo. E o que me chama a atenção aqui no chamado de Pedro é a rapidez com que ele ouve e atende ao chamado de Deus para a vida dele. Jesus chega até ele e fala: Ei, venham, sigam-me, porque eu farei de vocês pescadores de homens. Automaticamente aqueles 2 irmãos, eles largam as redes e seguem a Jesus. Quando eles têm essa atitude, eles estão largando ali o seu sustento, eles estão largando ali a sua provisão, eles estão largando ali o pão, o recurso com que eles colocam pão dentro de casa. Largar as redes não era qualquer coisa. Talvez para nós hoje seja algo muito banal. Talvez para os homens vencedores que vão quinta-feira lá pescar seja algo que não faça muita falta. Mas para Pedro significava tudo. E automaticamente Pedro larga tudo para seguir a Jesus. Ele não questiona, ele não pondera os perigos, ele não coloca na ponta do lápis quais seriam os benefícios ou os malefícios. Porque eu imagino que se fosse nos dias de hoje, nós perguntaríamos: Jesus, espera aí, eu até sigo. Mas seguir para onde? Fazer o quê? Como? E eu vou ganhar dinheiro com isso? Eu vou manter a minha casa? Talvez muitos questionamentos passariam pela nossa mente. Mas Pedro, ele vai. Porque ele sabia que diante dele estava o autor da sua vida. Ele sabia que diante dele estava o Messias aguardado. Ele sabia que diante dele estava a própria provisão. Então não tinha por que ele temer mal algum. Era um mestre que estava o chamando. E talvez muitos aqui chegaram nessa noite e falem: Aninha, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, Deus já falou comigo. Talvez durante a sua caminhada com Deus você já recebeu palavras a respeito disso. Eu quero te fazer um pastor, eu quero te fazer um ministro do evangelho, eu quero te fazer um levita na minha casa, eu quero que você seja missionário em tempo integral, eu quero que você seja usado para que vidas sejam libertas, curadas, restauradas. Mas talvez você olhe para a sua realidade hoje e fala: Senhor, não tem como. Senhor, mas eu sou tão pequeno. Senhor, mas tem tantas pessoas melhores do que eu, que falam tão melhor do que eu. E eu quero te convidar a olhar para a vida de Pedro nessa noite. Porque Pedro também poderia ter falado isso para Jesus, falado: Senhor, mas existem tantos mais eloquentes.
Existem tantos estudiosos, tantos rabinos, tantos mestres, tantos fariseus que entendem tão mais. Porque eu, Senhor, eu sou apenas um homem simples, que fede a peixe. Porque Deus, Ele chama improváveis, e ainda nos dias de hoje Ele continua chamando improváveis. Ainda nos dias de hoje Ele continua chamando pessoas que talvez ninguém daria nada por elas. Mas o Senhor é que sonda os corações e é Ele que capacita. Então talvez se você chegou aqui hoje se achando incapaz de cumprir e viver os sonhos e os projetos de Deus para a sua vida, eu quero te encorajar a confiar no Deus que te chamou, porque Ele não errou quando te chamou, Ele não se enganou quando te capacitou, quando te escolheu. Se nós formos olhar para a vida de tantos homens de Deus, Moisés, um grande líder, se Moisés tivesse olhado para suas limitações e ele olhou, talvez ele não tivesse liderado aquele povo em direção à terra prometida. Quando nós olhamos para a vida de Esther, para a vida de Daniel, para a vida de Isaías, de Jeremias, para a vida de Gideão, todos esses homens tinham limitações. Todos esses homens eram falhos. Todos esses homens não eram perfeitos e não estavam prontos. Mas eles permitiram ser usados por Deus. Eu costumo dizer que Deus não precisa da gente porque Ele é. Basta uma palavra dEle para que se cumpra aquilo que Ele deseja. Basta uma palavra dEle para que seja feito. Mas Ele nos deu a honra e a graça de sermos participantes do reino dEle aqui nessa terra. Quantos aqui desejam ser participantes do que Deus tem construído nesse tempo, nessa geração? Eu quero fazer parte daquilo que Ele tem construído aqui nessa terra. A verdade é que nunca foi sobre Esther, mas sobre o Deus que opera através de Esther. Nunca foi sobre Moisés, mas sim sobre o Deus que opera através de Moisés. E ainda assim continua sendo nos dias de hoje. Não é sobre nós ou sobre as nossas capacidades, sobre a nossa eloquência, sobre os nossos dons ou sobre os nossos talentos. É sobre o Deus que nos usa mesmo apesar das nossas limitações, porque o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então deixe de colocar limitações aonde Deus deseja usar e fazer disso uma arma poderosa nas mãos deles. Deixe de colocar os seus porquês à frente do poder de Deus. Talvez você fale: Aninha, mas eu não tenho tanta influência. Aninha, mas eu não tenho recursos. Aninha, eu não sei, eu não sou, eu não sei como fazer. Apenas pare e se permita que o oleiro Jesus molde você, até que você seja vaso perfeito para uso de honra e glória do nome dEle. Se permita ser um canal dEle aqui nessa terra. Deixe Ele te usar. Você só precisa de uma palavra do Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, tudo que aquele homem tinha era uma palavra do Senhor. E Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Naquele momento Deus não entregou um Waze na mão de Abraão. Naquele momento Deus não entregou um mapa na mão de Abraão. Mas a palavra do Senhor, ela é suficiente. O Deus que te chama é o Deus que te capacita. O Deus que te chama é o Deus que te dá o norte. O Deus que te chama é o Deus que te direciona, é o Deus que te sustenta. Então, ainda que você tenha medo, o seu coração esteja temeroso, entenda e confie no Deus que te chamou. Confie no seu senhorio, confie na soberania dEle. Amém, gente? E antes de irmos para o próximo ponto, eu não posso deixar de frisar isso. Esses dias eu falei isso nas minhas redes sociais. Talvez alguns aqui entrem e falem: Aninha, mas eu ainda não sei o meu chamado, eu não sei o meu propósito, eu não sei onde Deus deseja me usar. E muitas vezes a gente vê isso muito comumente na juventude. Um jovem aceita Jesus e ele, na boa vontade, ele quer saber qual o chamado e qual o ministério dele. E ele fica naquela ânsia de saber aonde Deus deseja usá-lo. E isso é até genuíno. Mas nós precisamos ter cuidado. E se você chegou assim hoje, nessa noite aqui, sem saber qual o seu chamado, qual o seu ministério, onde Deus deseja te usar, eu quero te encorajar, antes de descobrir seu ministério, a aperfeiçoar e entender a sua identidade em Deus. Entender quem você era em Cristo. Porque muitas vezes nessa ânsia de descobrir qual o meu chamado, qual a minha posição, ou qual o cargo Deus vai me dar, eu posso fazer do meu chamado o meu Deus. Mas quando eu entendo quem eu sou em Deus, e eu sou filha,
Quando eu entendo que Jesus morreu naquela cruz não para me dar um cargo, mas para me dar paternidade, tudo muda. Nós estamos à frente da juventude, nós estamos liderando, mas essa é uma posição que nunca pode descer para o meu coração, porque não é isso que eu sou. Eu não sou líder, eu estou como líder, e quando isso passar, isso vai passar. A minha identidade de filha, ela continua e ela perdura. Então, em nome de Jesus, entenda quem você era em Cristo. Esse é o nosso maior lugar de privilégio. É o lugar de filhos de Deus, porque é isso que você é. Amém? E agora vamos avançando, nós vamos ver Pedro dentro do ministério de Jesus. Jesus, ele separa 12, dentre os 12 nós vemos 3 que são mais próximos ali de Jesus, e Pedro, ele está dentro desses 3. Ele vivencia momentos que os demais discípulos não vivenciou. E Pedro, ele era aquele cara impulsivo, o típico sanguíneo. Fala quando não deveria falar, às vezes fala o que não deveria ser dito, e por muitas vezes ele foi repreendido pelo próprio Jesus. Mas eu gosto disso em Pedro, porque Pedro, ele não vai a Jesus com máscaras, ele abre o seu coração e ele se permite ser moldado. E nós vamos ver mais à frente que essa impulsividade se tornou em ousadia. Aquilo que era defeito, Jesus transformou para que fosse usado em prol do reino dele. Mas quando nós vamos ver os acontecimentos, algo que me chama a atenção no ministério de Jesus, que envolve Pedro, é quando Pedro anda sobre as águas. Certo momento, os discípulos estavam no mar e uma tempestade começa. Eu imagino que o coração deles começa a ficar angustiado, com medo, temerosos. E então vê Jesus andando sobre as águas e aí os discípulos começam a achar que ali era um fantasma. E Pedro olha, e Pedro tem o seguinte diálogo com Jesus, Mateus 14, versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Quando nós olhamos para essa passagem, talvez a primeira impressão que nós temos é de criticar Pedro, né? Caramba, Pedro andou sobre as águas, mas ainda assim não teve fé suficiente, afundou, teve medo. E de fato, ele teve medo, a fé falhou, e isso mostra também a humanidade de Pedro. Pedro era humano, e quando ele vê as circunstâncias ali acontecendo à sua volta, talvez ele olhou mais para o que estava ao seu redor do que para Jesus, e ele afundou. E muitas vezes na nossa vida acontece isso. Nós vivemos experiências com Jesus, nós caminhamos e vivemos algo extraordinário com Cristo, mas chega determinado momento da nossa vida em que o medo nos assola. E parece que nós paramos de olhar para Jesus e nós começamos a afundar. A tristeza nos consome, o desânimo nos consome, a amargura, o medo, a timidez, a culpa. Mas não deixe com que esses sentimentos invalidem aquilo que você viveu com Cristo. Esses dias na conferência, conversando com a jovem, algo aconteceu com ela e ela falou: Aninha, eu sinto que eu não tenho sido crente o suficiente, aquilo que eu tenho vivido com Jesus foi invalidado, porque eu tenho me santificado, eu tenho jejuado, eu tenho orado, mas nesse momento algo atingiu meu coração e parece que eu não tenho fé suficiente. Então acho que tudo aquilo que eu construí com Jesus, na verdade, não é válido. E muitas vezes é isso que Satanás tenta fazer nas nossas vidas. Vêm as tempestades, vêm os momentos difíceis e nós olhamos e passamos: meu Deus, nada que eu vivi com Jesus faz sentido, porque agora eu tenho medo, porque agora eu estou angustiada, porque agora eu estou triste. Mas isso revela um pouco da sua humanidade. Mas eu quero te convidar a, sempre que isso acontecer, olhar para o Salvador e Consumador da sua fé, porque Ele sempre estará adiante, disposto para estender a sua mão e te puxar de volta para um lugar seguro. Mostre para o tamanho do seu medo o tamanho do seu Deus. Não deixe com que as investidas de Satanás invalidem a vida que você tem construído com Jesus. A palavra de Deus vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As tempestades, elas chegarão para nós. Mas como Pedro tem a ousadia de sair do barco, e diferente dele, continue olhando para Jesus e experimente caminhar sobre as águas. Jesus tem me dado uma frase esses dias que é: só vive milagres quem está disposto a sair do barco. Porque a verdade é que, apesar de ter naufragado, ele foi o único que andou sobre as águas.
A verdade é que por mais que ele teve medo, ele foi o único que teve ousadia de colocar os pés para fora. E por isso foi o único que andou sobre as águas. Se você deseja viver milagres, se você deseja viver experiências sobrenaturais com Deus, você precisa estar disposto a colocar os pés para fora do barco. E colocar os pés para fora do barco, por vezes, significa sair do comodismo. Significa sair da inércia espiritual. Significa fazer algo novo para Deus. Saia do barco. Seja ousado. Muitas vezes nós vemos Jesus fazendo grandes coisas na vida das pessoas à nossa volta. E nós falamos: ah, Senhor, eu queria tanto experimentar do que fulano tem vivido. Eu queria tanto provar do teu sobrenatural. Eu queria tanto fazer isso ou aquilo. E, gente, uma certeza que eu tenho é que o Deus que faz, Ele não muda, mas Ele responde à expectativa e à busca do nosso coração. Então, se nós desejamos viver algo novo da parte de Deus, nós precisamos estar dispostos a fazer coisas novas para Deus. Se nós desejamos viver milagres da parte de Deus, nós também precisamos estar dispostos a enfrentar o processo que leva até o milagre. Andar sobre as águas significava enfrentar uma tempestade. Andar sobre as águas significava desafiar a natureza, a física, a química, a biologia. Porque após aquele barco não havia um chão para Pedro caminhar. Após aquele barco a tempestade ainda não tinha passado, ela ainda estava presente. Mas ao comando do mestre, nós podemos dar passos de fé. Ao comando do mestre, nós podemos crer mesmo contra a esperança. Ao comando do mestre, eu posso me apegar à palavra dele, que é poderosa e eficaz. Amém, gente? E nós vamos para outro momento da vida de Pedro, que também é um momento muito marcante e triste. Nós vamos ver um momento em que Pedro nega a Jesus. E esse é um momento triste, um momento doloroso. Porque Pedro, ele caminhou com Jesus. Pedro era amigo de Jesus. Pedro estava assentado à mesa com Jesus. Pedro compartilhou da presença de Jesus. E chegando aos próximos dias de morrer, Jesus fala com Pedro e fala: Pedro, antes que o galo cante por 3 vezes, você me negará. E eu imagino que Pedro deve ter pensado: impossível, né? Impossível. Eu sou Pedrão, eu sou aquele que é parceiro, eu sou aquele que eu topo tudo, eu estou com Jesus, custe o que custar. E ele fala: Senhor, isso não é possível. Mas não é o que nós lemos relatado lá em Mateus 26, versículo 69, que diz o seguinte: ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se dos que estavam ali, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Sim, o cara que seguiu a Jesus, que foi chamado por Jesus, que recebeu dons, que viu muitos milagres acontecer dentro da sua própria casa quando sua sogra é curada, ele negou a Jesus. E, gente, isso pode ser muito real ainda nas nossas vidas hoje. Nós podemos negar a Jesus a qualquer momento se nós não estivermos com os nossos olhos fixos nele. Eu imagino que quando Pedro sai ali daquele momento, a Bíblia vai dizer que ele chora amargamente. Mas eu imagino que talvez esse primeiro choro não tenha sido de arrependimento, mas de autoaversão, de vergonha. Porque o próprio Jesus já havia avisado a ele que ele o negaria, e ainda assim ele não conseguiu estar atento para impedir que isso acontecesse. E eu costumo dizer para a juventude que o nosso modo de viver revela ao Deus a quem nós servimos.
Então nós precisamos ter cuidado, porque talvez nós não neguemos a Jesus como Pedro o negou no meio de uma multidão ou em um lugar público, dizendo: não, eu não conheço a Jesus, eu não professo essa fé. Mas nós podemos negar a Jesus com a nossa má conduta. Nós podemos negar a Jesus com a nossa omissão, quando nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho, de defender a causa do Evangelho, e eu me calo com medo. Eu nego a Jesus com a minha omissão. Eu nego a Jesus com as minhas palavras, e eu nego a Jesus com o meu modo de viver. Como eu falei aqui, o meu modo de viver, ele fala a respeito do Deus a quem eu sirvo. Quando nós vamos olhar para as outras religiões e para outras práticas religiosas, nós vamos ver que muitos dos seguidores de outros deuses vivem de acordo com o Deus a quem eles servem. Tem pessoas que mutilam todo o seu corpo, porque o Deus a quem ele serve exige que ele mutile o corpo. Existem pessoas que sacrificam crianças, porque o Deus a quem ele serve pede para que sacrifique crianças. Então, se nós servimos a um Deus de amor, o meu viver precisa revelar o Deus de amor. Se Jesus me ensina a perdoar, eu preciso perdoar. Se Jesus fala de compaixão, eu preciso exercer a compaixão. Se Jesus fala de empatia, eu preciso exercer a empatia. E se Jesus fala de santidade, eu preciso buscar a santidade, porque a palavra dele me diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, nosso modo de viver precisa apontar para Cristo, o Deus a quem nós servimos. E esse momento da vida de Pedro, humanamente falando, se nós fôssemos olhar e estivéssemos com Pedro, nós falaríamos: acabou. Acabou para Pedro. Não tem mais chance, não existe mais ministério, não existe mais pregador e pescador de vidas, não. Acabou para ele, porque ele conhecia intimamente Jesus. Mas ainda que nós conheçamos intimamente Jesus, nós podemos fazer o mesmo, se nós não estivermos com os olhos fixos nele. Mas nós vamos conhecer após esse acontecimento um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão e um Deus de amor. A história de Pedro não acaba aí. Aqui não foi o fim para Pedro. Aqui não foi o fim para Pedro. Eu imagino que o coração de Pedro carregava uma dor, carregava uma culpa, carregava uma vergonha. Porque depois disso, Jesus é levado e morto, e ele não teve um tempo para conversar com Jesus e dizer: Jesus, me perdoa. Aquilo que o Senhor falou de fato aconteceu, mas eu ainda te amo. Ele não teve esse momento. E eu imagino que o peso da culpa estava sobre ele. Eu imagino que ele se sentia envergonhado perante todos os outros discípulos e toda a sociedade. Mas o que nós vamos ver à frente é uma história diferente do que normalmente eu e você faríamos com qualquer outra pessoa. Porque Jesus, ele veio para nos estender a mão e nos mostrar um caminho mais excelente do perdão. E o que acontece, Aninha, quando Jesus morre? O que acontece com a vida de Pedro? Eu imagino que esse era o pensamento de Pedro. Não há espaço mais na mesa para mim. Não tem mais como eu pregar a respeito desse evangelho e ser um pescador de homens se eu fui capaz de negar o Deus a quem eu vou pregar. Não tem mais como. Não tem mais ministério para mim, não tem mais chamado para mim, não há mais espaço na mesa para mim. Afinal de contas, foi o próprio Pedro que um dia disse: para onde iremos nós, se só tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna? Mas ele tinha acabado de negar a própria vida. Então eu imagino que Pedro falou: eu só posso fazer a única coisa que eu sei, que é pescar. Então Pedro volta para a sua antiga vida, que era aquilo que ele sabia fazer. Mas em um determinado dia, uma determinada manhã, no mar de Tiberíades, as coisas mudam. As coisas mudam. Jesus então, ele ressuscita e ele se apresenta algumas vezes aos discípulos num corpo ressurreto, glorificado. E estavam ali todos os discípulos e eles tentaram pescar durante toda a noite e nada conseguiram. Mas naquela manhã, amanhecendo o dia, aparece Jesus, ressurreto para eles, e fala: lancem novamente as redes. E quando eles lançam as redes, eles conseguem pescar. E os discípulos automaticamente reconhecem: esse é o Messias. Porque Jesus não estava no corpo que ele estava antes. Ele não estava aparentemente igual ao que ele estava antes. Mas através da autoridade que saía da voz de Jesus, os discípulos reconheceram quem ele era. E depois desse momento extraordinário, Jesus convida eles para um café da manhã. E aí nós vamos ver
um momento marcante para Pedro, que está lá em João 21, versículo 15. Que diz o seguinte: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. E eu quero chamar a sua atenção para isso aqui de forma especial, porque por quantas vezes Pedro negou a Jesus? Por 3 vezes Pedro nega Jesus. E agora diante dele está o autor e consumador da sua fé. Diante dele está o seu mestre, está o autor da vida, lhe dando por 3 vezes a oportunidade de reafirmar o seu amor e a sua aliança para com ele. Jesus não tinha necessidade de perguntar isso por 3 vezes a Pedro. Afinal de contas, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas e ele conhecia o coração de Pedro. Jesus não pergunta isso para que ele seja aclamado, mas Jesus faz essas perguntas porque o coração de Pedro precisava ser curado naquela manhã. O coração de Pedro precisava ser amado naquela manhã. E talvez ao olhar para o olhar de Pedro, Jesus encontrou um olhar de vergonha e culpa. Mas Pedro, ao olhar para o olhar de Jesus naquela manhã, encontrou graça e misericórdia. Encontrou graça e perdão. E não apenas curou o coração de Pedro, como reafirmou tudo aquilo que ele um dia tinha chamado Pedro para ser. Jesus estava falando: Pedro, ainda que você tenha me negado, ainda há espaço na mesa para você, Pedro. Pedro, as promessas que eu tenho para você ainda estão intactas, Pedro. Pedro, volta para o lugar de onde eu te chamei. Pedro, venha ser aquilo que eu desenhei para ser, Pedro. Ainda há espaço na mesa para você. E talvez muitos aqui chegaram como Pedro. E você fala: Aninha, eu caminhei com Jesus, eu recebi um chamado, eu recebi um dom, eu já servi na casa de Deus, mas eu não me sinto mais digno de participar, porque eu caí, eu errei, eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu fiz coisas que não agradam o coração de Deus. Eu não sou digno para servir no coral. Eu não sou digno para estar no corpo de obreiros. Eu não sou digno para ajudar os departamentos. Mas se houve restauração para Pedro, há restauração para você também. Se houve perdão para Pedro, há perdão para você também. Basta um coração arrependido. Basta um coração contrito. Não importa quantos passos você deu para distante da presença do Senhor, basta um passo de volta para a presença dEle. Então não deixe os enganos de Satanás cegar os seus olhos e achar que ainda não há mais espaço na mesa para você, porque ainda há espaço na mesa para você. Ainda há espaço na mesa para você. Assim como foi com Pedro, Deus também deseja fazer na sua vida. Assim como Deus restaurou Pedro, Ele deseja restaurar a sua vida. E nós vamos para o versículo que nós lemos logo no início. O versículo que nós lemos, nós vamos ver Pedro pregando e 3.000 pessoas aceitando a Cristo naquele dia. E toda essa trajetória, se nós fôssemos olhar, se analisar, nós olharíamos para Pedro e falar: esse cara deve ser muito consagrado, santo, nunca errou na vida, nunca falhou. Mas nós vemos essa trajetória de acertos, de erros, mas um caminho excelente de perdão que Pedro encontrou. E nós vamos ver Jesus usando e reposicionando ele para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Então Pedro, ele recebe o perdão da parte de Deus. Jesus vai aos céus, o Espírito Santo desce. E naquele dia Pedro assume a sua posição, o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. E 3.000 pessoas aceitam a Cristo. Pedro se torna um grande líder na igreja primitiva. Um homem ousado, cheio de fé, onde pregava e pessoas aceitavam. Por onde passava, pessoas eram curadas. Essa é a graça misericordiosa de Jesus. E enquanto eu lia, eu me questionei, eu fiz: Espírito Santo, mas por que quando nós olhamos para a vida de Pedro, nós olhamos como um grande líder, olhamos como um grande homem de fé, ousado,
Mas quando nós olhamos para a vida de Judas, que também foi um discípulo, que também caminhou com o Senhor, por que nós olhamos para ele como um traidor? E a resposta é muito simples, muito clara, mas pode nos trazer muitos ensinamentos nessa noite. E a primeira delas é porque mesmo errando, Pedro amava verdadeiramente o Senhor. Judas muito provavelmente amava o dinheiro mais do que a Cristo. Mas o pior de tudo, para mim, o pior erro de Judas, é porque ele não permitiu Deus o perdoar. Porque Pedro errou, Pedro caiu, mas ele se permitiu ser achado pelo Senhor. E ele foi amado e perdoado e recebeu graça da parte de Deus. Mas quando Judas erra e quando Judas peca, a primeira coisa que ele faz é o quê? Se mata. Ele não dá oportunidade para que Deus o perdoe. Porque sinceramente falando, a gente gostando ou não, se o coração de Judas verdadeiramente tivesse arrependido, haveria perdão da parte de Deus para Judas também. Porque Jesus não foi seletivo naquela cruz. Ele não escolheu por quais pecados ou por quem morrer. Foi por todos nós. O erro e o pecado de Judas não foi não acreditar que a graça e a misericórdia de Deus era suficiente para perdoar os seus pecados. Então, em nome de Jesus, meu irmão, eu não sei o que você viveu ou o que você tem vivido com Cristo ou fora de Cristo, mas há perdão da parte de Deus para você. Há misericórdia da parte de Deus para você. O pecado, ele não pode acabar com você. Cristo, ele veio para nos dar a vida eterna. Não coloque barreiras onde Deus colocou uma cruz. Há salvação da parte de Deus para você. Há perdão da parte de Deus para você. E para encerrarmos, um dos versículos lindos que nós vamos ver é de fato a transformação de Pedro. Depois desse dia em que Pedro prega, quase um trava-línguas. Muitas coisas começam a acontecer, então a galera fica animada para pregar sobre Jesus. E Pedro e João, eles vão até a porta do templo e ali tem um aleijado, e aquele aleijado é curado. Só que os burburinhos começam a crescer e isso começa a incomodar a elite religiosa. Então Pedro e João são levados presos e eles passam por um interrogatório do Sinédrio. E ali, mais uma vez, Pedro tinha a oportunidade de negar a Jesus perante o povo. Mais uma vez, a fé de Pedro estaria sendo testada. Mas diferente da primeira vez, olhe quais são as palavras que Pedro diz naquele interrogatório. Lá em Atos 4, versículo 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vocês crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome dele é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Agora, diante de todos e diante daquela elite religiosa, Pedro não está preocupado em defender a sua vida, mas está preocupado em defender e falar sobre o Jesus que salvou a sua vida, que restaurou a sua sorte, que lhe deu posição, que lhe amou, que encontrou graça e misericórdia no seu olhar. Porque todo aquele que encontra perdão e graça nos olhos de Cristo não tem mais como permanecer o mesmo. Pedro agora com ousadia não só defende o evangelho, como prega para eles. O cara que negou lá atrás por medo, agora cheio de ousadia, está pregando para aqueles que estavam amedrontando a ele, colocando a sua própria vida em risco. Oh Jesus, que esse seja o nível que nós venhamos a alcançar. Que nós amemos ao Senhor mais do que as nossas próprias vidas. Que nós temamos a Deus mais do que a homens. E que nós venhamos a pregar a tempo e a fora de tempo do que Ele tem feito em nossas vidas. Portanto, se você chegou aqui nessa noite precisando de cura, eu quero dizer que há a cura da parte de Deus para você. Se você chegou aqui nessa noite precisando de perdão, há perdão da parte de Deus para você. Se você chegou aqui nessa noite precisando de direcionamentos, há a direção da parte de Deus para você. Ele é o Messias aguardado. Ele era o autor e consumador da nossa fé. E assim como Pedro,
um dia falou, essa é uma verdade que preservou nossos corações até hoje: para onde iremos nós? Se só Tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna. Para onde iremos nós, Pai? Se só em Ti há salvação. Se só em Ti há alegria plena. Se só em Ti eu encontro paz para a minha alma. Nós podemos buscar e caminhar buscando alegria por muitos lugares, mas somente em Jesus nós seremos plenamente cheios e saciados. Amém, gente? Que Deus abençoe a sua vida. E com o exemplo de Pedro, nós venhamos a nos disponibilizar a ser usados por Deus. Porque ainda nos dias de hoje, Deus usa improváveis. E que Ele possa contar com improváveis como vocês. Amém?